bem? Estamos fazendo um podcast de inclusão e educação. Prazer, eu sou a Fer e eu tenho a grande honra de dizer para vocês que a gente já passou de 1.090 inscritos. Então aproveita e se inscreva já no nosso canal, que já estamos chegando a 1.100. Muito obrigado, porque sem você nada disso seria possível. E que bom que esse podcast de inclusão está criando asas aí, voando. E que bom que você está curtindo. Obrigado pelos feedbacks, obrigado pelo apoio. Eu estou muito feliz. E esse mês, pessoal, é um mês muito importante. É o mês da luta da pessoa com deficiência nacional. E hoje eu tenho uma conversa muito importante que vocês vão gostar muito. Mas fica aí que eu agora quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível. Obrigado a todos os patrocinadores que acreditam na inclusão junto comigo e nessa transformação, que inclusão é possível. Então obrigado por a gente já estar passando 1.090 inscritos aí, com mais de 1.500 visualizações por mês aí. Eu tô muito contente. Obrigado a todos os amigos e patrocinadores que apoiam esse projeto tão bonito que a gente tá levando adiante. Tá? Um grande beijo no coração de todos. Obrigado mesmo. E agora eu vou passar para uma pessoa que eu conheço na internet, aí eu vi o trabalho dele. Falei, cara, que trabalho legal. Eu vou começar com uma pessoa que sabe muito. E a gente precisa de profissionais assim como ele. E eu não vou falar quem é ele vai dizer quem é ele, porque eu não tô aqui pra apresentar ninguém, né? Todo mundo tem que ter a sua voz. Marcelo, meu querido, muito prazer, a honra é minha de ter você aqui no podcast. Fala quem é você, meu querido, boa tarde. Obrigado pelo convite, pô, prazer imenso ali estar participando. E principalmente, né, esse projeto bacana que dá voz, né, a um trabalho importante, que é o trabalho que eu aplico, né, que é a musculação voltada para pessoas com deficiência. Então, meu nome é Marcelo Caldeira, eu falo daqui da cidade de Londrina, no Paraná, e eu sou formado já há 18 anos. E antes de falar sobre um pouco sobre a educação física, eu preciso falar como que eu me inseri no mercado, né? Eu sempre fui apaixonado por atividade física, então eu fiz futebol, taekwondo, karatê. Então, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? E aí, eu escolhi a educação física para eu estudar, para eu aprender, para eu me formar com a ideia de ser preparador físico de time de futebol. Como eu gostava muito de futebol e gosto até hoje, né? Falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável, vou ser um preparador físico de time de futebol. Só que, às vezes, a vida nos prega peça, né? Então, eu tive um irmão com deficiência, então eu sou um irmão atípico. Meu irmão faleceu já tem um bom tempo, né? Ele faleceu com 40 anos, ele tinha paralisia cerebral. Dentro da escala de coordenação motora grossa, ele era a escala mais alta, assim, aqui. Demandava mais cuidado, mais suporte, né? E o meu irmão, o Fer, ele tinha uma limitação, assim, absurda. Ele tinha uma escoliose que privava ele de ter controle motor. Os membros, tanto superiores quanto inferiores, eram bem comprometidos. Então, ele era acamado. E ele fazia fisioterapia, tinha as sessões de fisioterapia que era religiosa, né? E eram bons trabalhos que faziam. Só que, assim, a fisioterapia, ela tinha uma dificuldade muito grande de desenvolver o meu irmão, de dar mais independência nele, porque ele realmente tinha uma condição de limitação muito grande, né? E o meu irmão, Fer, ele era apaixonado por rádio, ele gostava muito de música. Então, eu tô falando na época, assim, mais ou menos de 2005, 2006, mais ou menos nessa faixa, assim. Então, a gente ouvia música nessa época com aqueles rádios gigantes. A gente não tá falando de celular ou toca CD, né? Não. Discman, que a gente falava. Discman. A gente tá falando de um trambolho, né? Esse rádio que o meu irmão tinha, ele tinha aqueles botões, sabe? De mudar a estação, de mudar volume, sabe? De apertar o eject.
De tirar a fita cassete? Isso, aham. Então, o que eu pude perceber com tudo isso? Que esse amor que o meu irmão tinha pela música, pelo rádio, ele ficava movimentando esse rádio todos os dias. Então, ele ouvia a música todos os dias. E ele tinha um tique, Fer, que ele ficava tirando o rádio, por exemplo, estava desse lado aqui, ele tirava e colocava desse lado, depois ele colocava para frente. Então, ele não parava com esse rádio quieto. Uhum. E aí eu fui percebendo que com o levantar desse rádio, que era pesado, a movimentação dele, todo esse movimento que ele fazia, que era pesado, que tinha um sobrepeso muito bom, e os ajustes finos, né, que tinha de apertar os botões, mudar de estação, ele foi desenvolvendo tanto força, controle motor, coordenação motora, e eu comecei a falar assim, opa, eu acho que a gente podia unir o útil ao agradável, né, fazer musculação, para uma pessoa com deficiência, porque isso até então ainda é uma novidade, né? A gente vê e ouve muito pouco se falar sobre musculação para pessoas com deficiência. Eu espero que no futuro próximo a gente consiga ampliar esses horizontes. Eu também. Mas foi a partir daí, Fer, que eu comecei a olhar a musculação adaptada com outros olhos. Então, nesse meio tempo que eu comecei a faculdade, eu entrei numa academia que era exclusiva de personal trainers. E aí, até então, eu tinha a minha ideia, né? Eu ainda tinha a vontade de ser personal e preparador físico. E eu comecei a atender, né, personagens nessa academia de uma maneira individual, até que chegou para mim um aluninho com síndrome de Down. Ele precisava fazer fortalecimento muscular, precisava fazer um controle de peso também, e eu fiz um trabalho muito legal com ele, Fer. Fortaleceu, melhorou postura, melhorou toda a estrutura muscular dele, e aí começou as pessoas verem que esse aluninho teve bons resultados, e aí a galera começou, tanto fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ortopedistas, me indicar alunos. E aí eu fui substituindo as pessoas típicas, né, os meus personagens típicos que têm deficiência, para os alunos com deficiência. Então, hoje, eu me considero um especialista no atendimento de pessoas com deficiência, voltado para musculação adaptada, e a gente consegue resultados maravilhosos. Eu já estou sabendo que você é uma adepta da musculação, né? Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Eu faço... Eu tive um personal que ficou comigo de 2019 até 2024. Ele era muito bom, ele me ajudou muito a adquirir essa questão da força, do controle de tronco e tal, e me ajudou pra caramba. E daí ele precisou sair, agora eu tô com o Lucas, que também faz um trabalho muito bom. Pra você ter noção, eu puxo 80 quilos na remada. Que isso, Fer! E faço 120, 130 de leg. Que bacana, muito bom, parabéns. E eu adoro, sou apaixonada. Eu parei com a fisioterapia passiva, que não tinha como crescer mais, né? Por conta da minha idade e tal. E aí eu pedi autorização para minha fisioterapeuta, ela falou, vai! Aí, dos 34 anos até agora eu tô com musculação e com jiu-jitsu. E eu adoro. Legal. E isso que você tocou é muito bom, né, Fer? A musculação, ela não substitui a fisioterapia. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa elas se todos os complementam, meus né? alunos. Para todos os meus alunos, eu falo exatamente isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a musculação, ela nunca vai substituir a fisioterapia e vice-versa. A fisioterapia também, ela não tem o poder que a musculação tem. Cada um no seu quadrado, quando faz o trabalho multidisciplinar, quando você junta os dois, o universo abre. Melhora. A pessoa, ela consegue ter uma independência muito maior. E uma melhora incrível. Sim. E vou deixar claro, tá, pessoal? Eu só fui pra musculação porque eu recebi alta. Ela falou, você pode, vai, tá tudo bem. Você já tá bem, pode seguir, entendeu? É importante. Entendeu? Todo feedback do fisioterapeuta, você nunca vai me ouvir falar, nunca vai me ouvir falar, Fer, para a fisioterapia, vamos fazer musculação, você vai ter melhores resultados. Não, porque não é.
né? Aham. A gente depende do trabalho da Aham. base do fisioterapeuta, Aham. fazendo toda a reabilitação, toda a estruturação do corpo de uma Aham. pessoa com deficiência, para chegar ao personal com a Aham. musculação e dar continuidade. Aham. Às vezes a gente consegue ainda fazer o trabalho. Eu tenho bastante aluno que, junto com a musculação, também faz a fisioterapia. Então, é um trabalho multidisciplinar que Aham. você encurta muitos resultados. Então, Aham. é muito bom fazer dessa maneira. Eu até. Pode falar, Marcelo. É até uma crítica, porque Aham. o que acontece muito, eu até falo que é um capacitismo oculto. Aham. Por quê? Porque a sociedade ela ainda tem aquela ideia, e foi passado para nós isso por muito tempo, e ainda é um pouco Aham. Aham. reproduzido isso, que Aham. assim, pessoas sem deficiência vão para a academia e pessoas com deficiência vão para a fisioterapia. Vamos pro Então consultório. é isso que eu tento quebrar e Aham. vou até onde eu posso para Aham. quebrar esse paradigma que pessoas com deficiência só têm um caminho, que é a fisioterapia. Não, Terapia. não. A musculação ela vem como uma via paralela Paralela. Aham. à Pra fisioterapia andar para junto ali. aumentar a possibilidade de desenvolvimento, de autonomia, de liberdade, né? A gente sempre fala que é a busca por possibilidades. Com certeza, com certeza. E você. Por que você acha que ainda há tanta resistência? Que não tem tantos profissionais maravilhosos como você, capacitados para atender as pessoas com deficiência? Tem vários fatores, Fer. Aham. Começa, por exemplo, com as próprias instituições, com as próprias faculdades, que disponibilizam. Antigamente, ó, eu sou formado em 2007. Aham. Eu tive 6 meses de educação especial, era educação física adaptada. Eu não lembro mais ou menos o nome do curso, Aham. mas era um módulo de 6 meses e era muito, muito, muito ruim. Aham. Era fraco. Então, assim, ele não te capacita. Então, Não. se você não tem essa capacitação, você Aham. acaba indo para onde tem mais mercado. Aham. Infelizmente, hoje, o pessoal, né, então, até Aham. por culpa das próprias faculdades, Aham. ela reduziu muito o curso de educação física a um padrão estético. Eu Sim. sempre fico brincando, né, que musculação ela não se resume a braço É. gigantesco e bumbum na nuca. Não, não é Aham. isso. Aham. A gente a atividade, a modalidade, a profissão do É movimento. um E a gente todo. se perdeu isso. Então, isso significa, isso traduz essa baixa aceitação de futuros profissionais dentro dessa área. Para você ter uma ideia, tem um estudo, eu não sei a fonte, eu não lembro a fonte, eu tenho a fonte, mas eu não lembro Aham. ao certo, acho que é da Aham. Universidade de Brasília, Aham. que eles falam que apenas 3% dos recém-formados, eles escolhem a atuação de pessoas com deficiência como a sua atuação principal. Puxa, 3% é muito pouco. Pelo amor de Deus. Então, e ainda, esses 3%, eles encontram muita dificuldade de se capacitar. Então, É. isso significa que as pessoas acabam, querendo ou não, tentando, mas desistem pela dificuldade, né? Pela falta de De. estudo, de cursos, de Aham. capacitação que tem. Eu passei por isso. Quando o meu outro personal precisou sair, eu falava com as pessoas e falava, eu não tenho preparo. Eu não Infelizmente, tenho preparo. é, E aí como é que fica? É complicado. E tem uma coisa legal que você fala aqui, que você não olha tanto o diagnóstico, mas sempre a pessoa em si. Vamos falar um pouquinho disso daí. a primeira avaliação, você tem que olhar as capacidades da pessoa, né? Aham. Então, a Aham. pessoa com deficiência, ela tem muitas possibilidades, tem Uhum. muitas Uhum. capacidades. Então, a minha avaliação é dessa maneira. Uhum. Eu olho primeiro a pessoa, Aham. vejo o que ela consegue fazer, Aham. os potenciais que eu tenho para desenvolver nessa Aham. pessoa, só para depois, claro que eu não excluo a deficiência e as Aham. dificuldades, as Aham. limitações, mas é um plano que eu analiso sempre depois. Primeiro, sempre as potencialidades. Então, eu sempre vou ver a pessoa
num primeiro plano para depois enxergar a Uhum. deficiência. Que maravilha, cara, que maravilha. Como eu queria que tivesse mais profissionais assim como você aqui, ia me ajudar muito. Sabe por que vai ter, Fer? Porque eu tô me esforçando demais para divulgar isso. Aham, Semana passada eu dei uma palestra para a aham, Universidade do Rio de Janeiro aham, sobre essa importância, né, aham, da musculação, da atividade física, da aham, gente formar mais profissionais. Então já aham, entramos dentro, né, já entramos na faculdade, aham. e então isso é um bom sinal. A gente já começa a colocar Sementinha caracolas ali. na Aham, cabeça dos aham, estudantes, aham, né? A gente já coloca um olhar diferenciado para essa área. Então a aham, gente vai, né, no futuro próximo, ter mais profissionais. Isso eu não aham, tenho dúvida disso. aham. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você acha que é feito, quais os cursos que você fez um pouquinho para capacitar essa bagagem toda aí que você tem hoje? Eu fiz duas especializações. Aham, Quando eu saí da faculdade, eu aham, já tinha mudado a minha ideia, né, aham, de preparador físico aham, para atividade física para pessoas aham, com deficiência. aham, E aí eu fui buscar especialização, não encontrei. Aí eu aham, fiz uma pela Unopar, aham, chamada Educação Especial Inclusiva. aham. Ela foi bom por conta da questão de políticas que eu acabei entendendo Da sobre parte de melhor. teoria. Só Aham, teoria, sobre inclusão. Então, eu aham, falava só sobre inclusão. aham, Na minha parte prática, nada, eu não aprendi nenhum desenvolvimento aham, profissional por aham, conta. Aí eu fui buscar outra. Pela Estácio de Sá, eu fiz a atividade física adaptada. Ela pegava, englobava alguma parte de pessoas com deficiência, mas era bem vago. Sabe quando o curso ele quer abraçar o mundo? Então ele pega obeso, ele pega hipertenso, ele pega mulher grávidas, ele pega lesão na coluna, ele pega lesões do joelho. ele pega, ele ensina tudo e dá uma chacoalhada. É. Cara, como que você vai aprender alguma coisa se não fica Aham, pincelando um pouquinho de cada coisa, aham, né? aham, aham, Então, como que eu me desenvolvi, Fer? Se você aham, for analisar nos meus vídeos, aham, eu sou um mero professor de musculação, de aham, sala de aham, musculação, né? aham, Mais voltado para personal. aham, Como que eu desenvolvi isso? Pelas dificuldades que os meus alunos tinham de ir para a academia, aham, eu sentia a necessidade de fazer exercícios em casa. aham, Então, eu ia com o básico, né? O senta e levanta, coisinha simples. aham. E aí chegou no momento que eu falei, cara, não dá mais para ficar só nisso, eu É, preciso eu evoluir. evoluí. Aí eu comecei, sabe qual que foi o insight que eu tive, Fer? Eu É. fechei o olho e falei assim, como que um exercício de supino funciona? Ah, ele faz esse movimento de biomecânica. Aham, Então, o aparelho ele dá a contra-resistência. Aí eu veio na cabeça, e se eu fizer essa aplicação de contra-resistência, aham, eu vou ter o mesmo resultado. aham, A biomecânica é exatamente a mesma. aham, Só que o movimento ele é feito pela aham, minha contra-resistência. A aham, puxada, uma remada, por exemplo, igual uma puxada alta, eu seguro aqui no punho, aham, levanto e o meu aluno ele puxa e eu aham, faço a aham, contra-resistência que segura para aqui. desenvolver a musculatura. Então eu Perfeito. fechei o olho e eu consegui adaptar todos os Que aparelhos, demais, desde leg press, puxada, que demais, remada, elevação lateral, que demais. eu faço, eu faço crossover, Aham, voador, então eu faço todos os tipos de que exercício, legal. porque a gente, Fer, o corpo de uma pessoa com deficiência, basicamente, É o guardadas mesmo. as devidas Aham, proporções, ele depende dos mesmos mecanismos de ação estímulos, né? Aham, de estímulos de uma pessoa sem deficiência. aham, Então, eu tenho que variar treino, eu tenho que mudar exercício para o mesmo grupo muscular, não posso ficar só em um. Tenho que aham, trabalhar mais grupos aham, musculares. aham, Eu tenho que ter alteração de cadência, alteração de carga, aham, alteração de repetição. Tudo isso que faz a diferença na nossa profissão aham, é o que a gente acaba, é o que eu acabei desenvolvendo. Então, eu criei toda uma estrutura para que consiga desenvolver uma pessoa com deficiência
às vezes sentada numa cadeira, às vezes deitado num colchonete, deitado numa cama. Então, dificuldade não há. Com Se certeza. estudar e querer mudar a vida de uma pessoa, você consegue. O importante é você buscar e ter criatividade de você aplicar, né? Claro, exatamente. Eu falei que tudo tá aqui, ó. Né? Tudo aqui. Exatamente. Tem E muito personal que me segue e fala assim, puta, mas esse cara nem tem shape, olha o que ele faz. Eu falo, meu shape tá aqui, ó. O shape Muito tá no bom, cérebro. muito bom. Quais são? Fala pro pessoal aí. Fala o teu Instagram. Pessoal, segue o Instagram dele que é Por favor. formidável. Fala o teu Instagram aí, o pessoal já seguir. Bate ali na bio, mas fala aí, por favor, o teu Instagram. O pessoal seguir. Segue ele lá, pessoal, que o trabalho que ele faz é muito bom. Eu vi ele por acaso, chamei ele pra fazer o podcast comigo e hoje ele tá aqui. Então segue ele. Fala aí teu Instagram aí, meu amor, por favor. Meu Instagram é @_, musculacal, que é musculação, né? Sem acento e sem cedilha. Musculacal para todos, underline. Então é @_ musculacal para todos, underline. Cara, e tem cada Segue lá, galera. Fala, amor, fala, desculpa, eu te interrompi. Pode seguir lá, por favor. E é tão legal que ele faz exercícios simples com as crianças com deficiência, mas que dão um resultado muito grande, né? Maravilhoso, maravilhoso. De Claro, a gente não. verdade. É aquilo que eu falei para você, Fernando. Não vou trazer o mérito só para mim, porque tem bastante rede de apoio, né? Tem a fisioterapia, tem terapeuta ocupacional, mas a gente está ali, a musculação está ali inserida e precisa de mais profissionais, tanto fisioterapeuta, entender que a importância da musculação é administrada por um profissional de educação física, claro que desde que seja capacitado para esse desenvolvimento. É importante demais. Eu acho que falta também o profissional, além da faculdade, buscar mais conhecimento, trazer para os alunos, e também dos alunos querer estudar um pouco mais sobre isso e fazer o que você fez, né? E buscar conhecimento e fazer o que você fez. Exatamente. Ter a criatividade. E quais são os benefícios para as pessoas com deficiência, tanto físico quanto emocional? De autonomia também, essas coisas. Fala pra gente. Quando você aumenta a força de uma pessoa, você melhora em todos os aspectos a qualidade de vida dela diariamente. Por exemplo, um cadeirante. Vou citar exemplos de algumas deficiências. Quando o cadeirante, por exemplo, não tem um movimento de pernas, ele depende muito dos seus braços para se mover, né? Para sair da cadeira. Coisas simples, Fer. Por exemplo, às vezes você está cansada, você dá aquela escorregada, não dá? Então, você precisa ajeitar a coluna. Se você não tiver força, por exemplo, no tríceps, para fazer esse movimento aqui, você vai ter dificuldade. Então, o fortalecimento da musculatura, ele vai ajudar muito, por exemplo, em tarefas simples do dia a dia. Entre você se ajeitar na cadeira sem precisar ajuda de um familiar, de um cuidador. Você, por exemplo, uma pessoa que tem sei lá, uma dificuldade de controle motor, que anda, mas com dificuldade. Quando você fortalece o core dela, fortalece membros inferiores, você diminui os riscos de queda. Então, os benefícios da musculação, do aumento da massa muscular, é absurdo. Infelizmente, a gente não escuta falar isso, né? A gente tem vários especialistas, né? Por exemplo, eu vou citar o Drauzio Varela. Ele fala muito sobre musculação, né? Mas para pessoas de idosas, pessoas lá da terceira idade, que eles falam que os benefícios da musculação, eles são importantes para te dar mais independência lá na terceira idade. Para uma pessoa com deficiência, os benefícios é para já. Então, você precisa... Agora. Exatamente, precisa agora. Porque você tem uma dificuldade de independência, que você tem que, né, eliminar essa dificuldade já. E, infelizmente, a gente não escuta isso, né? Então, até uma crítica para que mais pessoas de influência falem sobre, abordem o assunto, né?
E você acha que as academias estão preparadas para... Eu sei a resposta, mas você também sabe, mas vamos conversar aqui. Você acha que as academias... E isso aqui foi uma pergunta cutucada. Você acha que as academias estão preparadas para receber a pessoa com deficiência? Pô, Fê. Não! É, Não estão! E vocês estão perdendo muito com isso. começa na entrada, né? Eu acho que deveria, pelo menos, ter uma vaga de deficiente na entrada já da academia, Aham, acessibilidade ao entrar, aham, né? O aham, espaços para um cadeirante se locomover. aham, Você sabe que eu vi essa semana? Já tem aham, alguns equipamentos já aham. com esse olhar. Ah, Então, tem um é? olhar, tem uma máquina, uma marca, eu acho que, se eu não me engano, posso estar errado, que é da Total Health. Ela já tem adaptações para você rodar os bancos, para alterar, tirar o banco do lugar e você entrar com a cadeira de roda para fazer os Era exercícios. isso Olha que que eu... bacana. Aham, Ainda está longe, muito longe da academia ser acessível. Começa até mesmo aham, pela falta de capacitação dos profissionais, né? aham, Não adianta a academia ter essa toda essa reorganização para aham, comportar uma pessoa com deficiência, sendo que os profissionais não têm essa capacitação. aham. Mas o olhar já está mudando. Então, Olha, já tá esperamos mudando. que num futuro próximo isso vai mudar. Esperamos que sim. Esperamos que Né? sim. Com fé em Porque Deus. eu falei pro Lucas, tá tendo meu personagem, eu falei, cara, se esses banquinhos não fossem fixos, daria pra você tirar e colocar a minha cadeira de rodas ali e Exato, eu fazer, entendeu? exatamente. Mas, ó, eu vou além, tá? Por exemplo, se a Aham, gente pega um crossover, aham. só o crossover, se você tiver algum crossover na academia, ele é uma academia Crossover, inteira. qual que é? Qual que é o O crossover? crossover é aquele que tem duas torres, que você faz um movimento assim, mas daí você pode, por exemplo, fazer o tríceps. Ah, Eles são duas torres que tem a bateria de peso aqui, que você tem as sim, polias que você regula. aham, Então, para você encaixar a cadeira ali aham. próximo e fazer um exercício de puxada, É esse que eu uso. nada, Esse que eu uso. Eu uso muito o tríceps. crossover. É, É esse que então. eu uso. Então, para uma Esse. pessoa com uma pessoa cadeirante, o Aham, crossover aham, no momento é o principal aliado. aham, aham, Claro que daí aham, também precisa do suporte, né, do aham, personal para segurar a cadeira, às aham. vezes um cinto para prender a pessoa na cadeira, mas é uma via muito boa para um cadeirante fazer na sala de musculação. Você já sentiu algum preconceito de profissionais e familiares para você poder atuar? De familiares, não. De familiares eu recebi sempre muito apoio. O que Aham, eu recebo muita crítica ainda são de fisioterapeutas, mas isso tem diminuído bastante, porque aham, eles falam que o que eu faço é fisioterapia, né? aham. Infelizmente ainda existe esse, pa- Resistência. essa resistência, esse paradigma de Aham, que se uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma limitação, estiver fazendo alguma abordagem, isso seja fisioterapia. Está errado, né? aham, Então, o principal preconceito que eu recebo hoje, aham. infelizmente, é de alguns fisioterapeutas, que, eu vou ser sincero, que também não tem muito conhecimento para poder diferenciar uma atividade da outra. Legal. E qual é o seu propósito para o futuro adiante? O que te move? O que me move? É. O que me move, Fer, é a independência dos meus alunos. Só que Uhum, sabe como que as coisas vão mudando, né? uhum, Hoje eu tenho muitos alunos, mas eu pretendo, mais para frente, o meu propósito de fato hoje é capacitar mais profissionais, uhum, porque seria uma extensão, eu estou abrindo horizontes. Hoje eu melhoro muito a independência e a qualidade de vida dos meus alunos, mas eu recebo muitos mensagens no direct de pessoas, de mães principalmente, uhum. falando assim, ai, como eu queria um Marcelo aqui, sei lá, no estado tal, no estado X.
E isso me fez refletir, falar, puxa, podia ter um Marcelo lá, né? Não necessariamente o Marcelo, pode ser alguém melhor, Aham. mas podia ter um profissional nesse estado Uhum. que tenha esse olhar, né? Uhum. Voltado para pessoas com deficiência. Então, Você. o meu propósito hoje é exatamente isso. Além de melhorar a qualidade de vida dos meus alunos, Uhum. hoje o principal agora é expandir esse pensamento dentro da educação física. E você tem um curso para oferecer daqui a um tempo? É isso? Eu estou Ah, montando um curso. então, Tá então, demorando porque, menina, eu saio 6 horas da manhã, é, começo a atender 6 horas da manhã, chego em casa 8 horas da noite. aham, aham, Então, eu tenho essa dificuldade de horários, né, para aham, mexer no curso. Mas está aham. saindo. Ele está no forno já e vai ser muito bom. E aí, então, ele volta aqui. Você volta aqui, né? Você volta aqui, né? Por Ah, causa com do curso. certeza. Eu vou pedir a sua ajuda para ajudar nessa Com divulgação. certeza. Pode contar comigo. Pode contar Cara. comigo. Pode contar comigo, com certeza. Tem alguma coisa que você gostaria mais de falar, meu amigo? Ah, Mais algum o recado, que eu alguma sempre coisa? vou falar, Fer, é para os profissionais, né? E principalmente para os estudantes de educação física, olhar essa área com carinho, Uhum. né? Eu sempre falo, Fer, os profissionais precisam fazer o que gostam. Aham. Eu amo fazer isso. Então, Aham. todo o feedback que eu recebo fala assim: nossa, olha que entrega, olha que amor que você exala para os seus Aham. alunos. Eu amo o que eu faço, eu Aham. entrego de corpo. Então, Aham. quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o que gosta. Se a Oh. pessoa gosta da parte estética, claro, tem que ir para a parte estética. Aham. Mas só 3% olhar para o É, atendimento de pessoas com deficiência é muito é pouco. muito Então, pouco. eu peço, né, encarecidamente, para que estudantes e as próprias instituições hoje de ensino coloquem mais cursos, né? Não Uhum. só 6 meses ou uma modalidade sem muita Uhum. supervisão. Uhum. Coloque lá na sua grade curricular pelo menos um Aham. ano, no mínimo um ano Aham. hoje já tem musculação adaptada para pessoas com deficiência. Bacana, já Aham. começou, mas precisamos abrir, melhorar Aham. e os profissionais olharem com um pouco mais de carinho, porque é uma, é uma jornada que não tem volta. Uma vez que você começa a atender uma pessoa com deficiência, você não volta mais. É, você gosta e vai, você quer aprender mais, você quer explorar cada vez mais. É maravilhoso. Ô, Renato, o Ednei vai me ajudar a espalhar esse podcast aí, tá? Conto com vocês, meu querido. Os dois grandes amigos, pessoas de educação física que dão aula aqui em Rio Preto, vão espalhar esse podcast aí, que esse podcast precisa ser visto, tá bom? Por favor. E pode deixar. E, querido, muito obrigado. Eu quero muito um dia poder te conhecer e fazer uma aula com você. O único risco que vai correr é eu querer morar em Londrina e não cuidar de mim. Vai ser bem-vinda, Fer. Ai, que eu falei, né, gente? Eu sou do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, e ele mora em Londrina. E Londrina e Martinópolis, Presidente Prudente, é muito perto É ali. Então pertinho. eu gosto demais daquele lado lá. Um beijo pro pessoal do Paraná, pra minha prima que mora aí. Então eu tô feliz demais. Obrigado, meu amigo. Eu que Valeu, agradeço, tamo Fer. junto. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, que é lindo. E a gente precisa. Ah, e sabe o que eu falo também? Ah, Pessoal, vamos começar a pensar nisso logo, nessa questão da inclusão, porque a nossa sociedade está ficando cada vez mais velha e a mobilidade vai ficar mais reduzida. Então a gente vai precisar de terapeuta, de profissionais de educação física para ajudar essas pessoas, não só com deficiência, mas com mobilidade reduzida, né? exatamente, Fer, exatamente Né? isso. Todo mundo, Todo mundo, independente da condição física, todo mundo, cognitiva, emocional, todo mundo, precisa fazer musculação. todo mundo. Querido, um grande beijo, fica aí que eu já volto com vocês. Um beijão, Pessoal, Fer. Um abraço a todos. obrigado, meu amor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso. Distribui aí, dá aquele like no canal, pede pro pessoal se inscrever.
Valeu, porque inclusão é a questão. E até o próximo episódio. Valeu! E quero agradecer aos nossos patrocinadores por estar junto com a gente também e por trazer pessoas maravilhosas como essa, a gente poder levar conhecimento e inclusão para todos. Valeu, um beijo a todos os patrocinadores.